Fala galerinha, muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um estudo aí, onde a gente vai falar dos índices americanos. Tudo beleza com vocês? E já pedindo aí, já deixa aquele like e vamos aproveitar, hein, galera. Ontem a Apex lançou a ação aí de 90% de desconto, que vale até segunda-feira, tá? Então vamos prestar atenção aí que é uma ação rápida de 5 dias e uma atenção que vocês precisam ter é que essa ação é apenas para compra do teste de 90%, tá? Não tem renovação de assinatura. Então, já tá falando ali no link, já tá dizendo ali 90% de desconto na compra e ponto, tá? Então, é assim, é teste para vocês comprarem e passar dentro dos 30 dias, porque senão depois acho que a renovação, eu não sei se é 80% ou preço cheio, porque eles não falam, tá? A princípio é uma compra de apenas a compra que tá valendo esses 90%, beleza? Bora falar do Nasdaq aqui então, que a gente vai começar o nosso vídeo. Ontem a gente estava falando dessa movimentação aqui de ida ele até a região de liquidez, né? Ele fez exatamente o que a gente estava planejando e o que a gente tinha falado. Inclusive, eu fiz o meu trade, eu fiz aqui nessa subida, peguei esse sweep aqui na hora da notícia, e tirando a dúvida de como muita gente ainda tem em relação a notícias, tá? A Apex ela não é tão criteriosa assim em relação a notícias. Se você operar do jeito que você opera normalmente, com a mão que você opera normalmente, você não tem problema nenhum com a tua conta. Você só tem problema se você tirar vantagem em cima de, de notícias, né? Alavancar além do que deve, querer se beneficiar em notícias. No meu caso, como eu operei normalmente, como eu sempre opero, até menos, porque ontem eu entrei com 2 contratinhos, só mão levezinha, para pegar essa subida aqui que ele fez na hora da notícia, exatamente como eu fiz no índice. O índice eu também fiz dessa forma, peguei o sweep lá embaixo, né? E aí ele foi na nossa região lá em cima. Agora prestem atenção numa coisa, tá? Aqui nós temos uma região onde temos vários pontos de liquidez. E aqui está a máxima histórica do Nasdaq, tá? Então ele está indo fazer um teste de máxima depois de ter perdido um fundo. Percebam? Esse fundo aqui, ou seja, ele fez um choque. O que, que vocês têm que tomar cuidado aqui agora? Tá? Primeiro, do preço passar batido nessa movimentação aí. Tá? Primeira coisa, dele fazer um reteste, né? Dar-lhe aquele sweep numa nova região onde tem dinheiro aprisionado. Por isso, a gente tem uma situação aqui onde a gente vai aguardar por uma movimentação e para trabalhar com vendas, você tem que esperar pelo menos ver como que ele vai reagir nessa região aqui em cima e dentro dessas aqui. Aqui, mais do que nunca, a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa esperar por movimentos no time frame menor que nos mostre a reversão do preço, tá? Então aqui a gente precisa ter confirmações desses movimentos, que aí sim a gente vai ter movimentos mais claros, ok? Caso isso não aconteça, lembre-se, o preço ainda está em tendência de alta, né? Até que se prove ao contrário. Que vocês podem perceber aqui, ó, ele segue fazendo movimento de alta. Então aqui a gente tem que ter esse conceito. Se por um acaso ele descer aqui, ainda dá tempo de pegar uma rebarbinha para tentar fazer esse reteste. Por que, que eu falo isso? Ah, Emerson, está falando para comprar topo? Não, eu estou falando para gente. Vocês têm que entender que
Uma coisa é você comprar topo, outra coisa é você seguir tendência, tá, turma? Então, é uma das coisas mais interessantes do Smart Money é que a gente trabalha seguindo tendência. E aqui a gente percebe, ó, no 15 minutos, que nós tivemos um rompimento, retorno, subida. E aí ele passou a noite inteira consolidado aqui. E a gente tem essa zona aqui embaixo, tá? Então o que vocês têm que prestar atenção? Nisso aqui, ó. Se ele fizer um sweep aqui embaixo para fazer um reteste na região de cima, tá? Essa é a atenção que tem que ter. Não que você está comprando todo. Você tem que ver se você tem alvo para cima. Tendo alvo, é isso que a gente tem que trabalhar, né? As possibilidades, beleza? Bora falar do S&P. S&P já chegou na primeira região aqui, né, do order block. Deixa eu só marcar aqui. Do order block de 1 hora, aquele ali que está marcado é o order block de 4 horas, tá? Então ele já está aqui nessa região, fez a mesma coisa que o Nasdaq. E vocês percebem como o preço é cirúrgico? Olha onde ele veio fazer o sweep. Ele veio retestar o imbalance, a região que foi rompido o topo. Exatamente buscar ali as ordens pendentes que ficaram para trás ali da turma. E depois a gente tem o teste da máxima, tá? Então aqui, ó, no S&P, a gente tem essa situação aqui. Tá, mesma coisa que o Nasdaq, subindo. Então vocês precisam ter, ó, tanto é que ó, o gráfico tá exatamente igual, né? Exatamente igual, com a região aqui embaixo marcada, inclusive, como região de demanda. Então aqui seria um ponto interessante para esse preço vir e dar continuidade na alta, tá? O que vocês têm que ficar esperto é que ele já está começando a ter força vendedora. Então, toda e qualquer operação no reteste para subir, o stop tem que estar bem curtinho logo atrás, para evitar que você pegue o começo de uma tendência de vendas, né? E aí saia se arrebentando a conta nesse trade aí, certo? Então, S&P, essa é a situação. Uma movimentação aí de a gente aguardar por alguma coisa nessa região aqui para tomada de decisão, beleza? Vamos falar da Dow Jones. Ó, Dow Jones já fez um movimento um pouco contrário, né? Olha só, apesar de a gente ter alvo lá para cima, né? Ele fez o sweep aqui e ainda tem uma boa caminhada, inclusive com um Fair Value Gap enorme aqui que eu vou deixar marcado no gráfico de 1 hora. Depois a gente filtra esse carinha aqui no nosso time frame menor, tá? A gente tem essa região aqui e olha só, o Fair Value Gap. A gente teve o sweep também na notícia, foi igual nos 3 índices, tá, turma? E agora ele vem testando essa região aqui. É a mesma coisa, os três estão fazendo a mesma situação, tá? Por quê? Aqui nós tivemos um sell side liquidity e a gente tem o choque, né? O possível choque aqui. Só que isso aqui, antes de mais nada, a gente é muito mais provável que seja o sweep, tá? Porque como o preço ele tá em tendência de alta, a gente só vai saber se isso daqui de fato será um choque se ele perder isso daqui. Então o preço teria que fazer uma movimentação até lá embaixo, pegar a liquidez aqui nesse Fair Value Gap, tá? Que mesmo assim ainda estaríamos em tendência de alta. Então, para vocês terem uma ideia, olha só, o movimento ele está bem claro. Essa esticada aqui, ó, fez o boss, aqui, ó, fez o choque, fez o boss. Então tudo isso aqui é o range que a gente ainda procura por compras, tá?
E a gente está chegando próximo ao alvo. Então, quem opera Dow Jones tem que estar atento às mesmas coisas que eu falei ali pro S&P e pro Nasdaq. Tá? Ainda assim, um movimento de continuidade desde que o preço mostre para gente, né? Porque aqui, desculpa, turma, ele fez o sweep e tá vindo testar essa região de order block e não passou, tá vendo? Então, aqui, teoricamente, você tem já uma venda confirmada de pullback, porque ele não tá passando do order block, tá? Então, aqui você já teria uma venda para buscar esses níveis aqui embaixo, ok? O que vocês têm que ter atenção é posicionamento do stop em relação ao que o mercado está te mostrando, tá? Então, essa é a situação quando a gente opera esses limites, né? A gente sabe que tem alvo ainda lá para cima, ele tem característica compradora com esse tamanho de sweep e esses pavios, entenderam? Candle de força ainda, só que esse candle de força não teve força para romper e o preço ficou travado aqui. Então você demonstra já a defesa vendedora nessa situação aqui. Por isso que eu falo que aqui vocês têm que ter atenção redobrada para comprar, tá? Porque a ação vendedora já começa a fazer efeito, beleza? Vamos falar do euro. O euro que segue a caminhada, né? Ontem a gente vinha falando. Deu uma bela oportunidade aqui no sweep na hora da notícia também. Não, não chegou a ir buscar a região lá de baixo, claro. Ela estava bem mais lá para baixo. Essas regiões aqui a gente vai trabalhar como um possível alvo, caso ele chegue lá em cima. O que está acontecendo agora no euro? Quando a gente traz para o gráfico de 15 minutos, a gente vê que ele está numa região onde é muito arriscado você operar, apesar dele estar quebrando estruturas para cima, certo? Ele ainda está, ó, se vocês perceberem, ele ainda está quebrando estruturas e não está deixando, não está perdendo fundo. Então, isso ainda mostra a força compradora. Só que, como eu falei ali nos índices, a gente está numa região que já está muito esticado o preço e está perto de um alvo. O mais coerente e paciencioso a se fazer no euro, por exemplo, que é um ativo que você consegue operar tranquilamente, seria uma reação nessa região aqui de cima, tá? Agora, para continuar a compra com ele, teríamos que, dentro desse cenário aqui do 15 minutos, ó, que ele está fazendo. Deixa eu só desenhar direito aqui. Tá vendo? Ó, ele veio, ele está fazendo o movimento de subida. Ó. Aí ele começa a fraquejar, ó. Deixa um fundo duplo, faz o sweep e agora o que teria que a gente esperar? A quebra desse movimento, a volta para dar uma continuidade, tá? No time frame ali de 5 minutos, quem sabe, para fazer essa movimentação. Aí sim você consegue ter um risco de continuidade, arriscando pouco e com um alvo mais longo. Que aí sim pode valer a pena o risco, tá? Então essa é a nossa ideia aí para o euro, porque ele está realmente subindo e está com uma característica de poder dar continuidade sim, pelo menos até o alvo ali, beleza? E o ouro ontem deu mais uma esticada para chegar naquela região de reteste que a gente tinha falado, né? Vamos lá para o gráfico de 1 hora. Ele fez o mesmo movimento de subida, ok? Ó, ontem, na hora da notícia, também esticou para cima e bateu na nossa região premium aqui.
ele continua de alta, ok? Olha só, ele continua indo testar essa região aqui. O que vocês precisam ter cuidado aqui agora? Ele chegou próximo ao topo, né? A gente teve a quebra de estrutura, voltou a testar o topo rompido e está chegando aqui. O mais coerente agora seria esperar aqui, tá? Para quê? Para de repente pegar esse pullback e quem sabe pegar o retorno dessa operação, tá? Aqui, para se comprar, é uma situação bem delicada, porque a gente tem o drop, rally base rally aqui. Pode ser que ele faça um teste aqui para continuar subindo. O que vai é a mesma situação que eu falo ali no euro, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é o tamanho do risco que vão correr. Aqui, ó, percebam que ele já segurou, ele criou essa região aqui, né? Depois ele esticou. Agora tem que ver se ele vai ter forças ainda para subir, né? Depois desse reteste aí. O ideal aqui seria que ele rompesse o topo e voltasse para fazer um novo pullback, tá? Só que assim, qual que é o risco disso aqui? Como ele está muito próximo do alvo, um rompimento aqui pode fazer ele chegar no alvo e dar a venda, tá? Então por isso que aqui tem que tomar muito cuidado para comprar. E eu estaria pensando mais nessa região aqui, como sendo uma região mais propícia a tomar decisões melhores, beleza? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom dia de trades, excelente pregão. Um grande abraço e até o próximo estudo.